Isa, você ora por mim, cara? Amém, Senhor. Quero colocar a vida do Lipe nas tuas mãos, Pai. Te pedir, Senhor, que tu esteja agora enchendo ele com teu Espírito Santo, Pai. Que ele possa estar fluindo do teu Espírito Santo aqui essa noite, Deus. Que a palavra que o Lipe venha trazer entre direto aos nossos corações, Pai, porque sabemos que é uma palavra trazida por Ti, Senhor. Eu sei o quanto o Lipe se dedicou essa semana por essa palavra, Pai. Eu sei o quanto o Senhor tem falado ao coração dele, o quanto essa palavra tem ardido no coração dele, Pai. Então eu te peço agora, Senhor, que tu tire todo e qualquer espírito de distração, Pai, tudo aquilo que possa estar causando distração no nosso meio, Deus, e que possamos estar atentos, Pai, para ouvir a tua voz, Senhor Jesus, para ouvir o teu Espírito Santo falando através da vida do Felipe, Pai. Eu te peço, Deus, que tu dê uma porção dobrada do teu Espírito para ele agora, Pai, e que ele possa estar falando exatamente aquilo que tu quer que nós precisamos ouvir, Pai. Assim eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Boa noite a todos. Meu nome é Felipe, para quem não me conhece. Eu fui encorajado a trazer uma palavra para o Vertical nessa noite, nosso grupo de jovens. E eu espero que o Senhor fale com vocês assim como Ele falou comigo. Espero que eu não seja a barreira que impeça eles de se comunicar a vocês, de ministrar a vocês. Espero que eu não seja aquele que venha falar aquilo que está no meu coração, mas sim aquele que é um canal nas mãos do Senhor. Amém? É muito gostoso ter Vertical. A gente estava aí, é o primeiro do mês, o primeiro e último do mês, né? A gente teve um mês de uma agenda até gostosa, cheia assim, né? Começamos o mês com o retiro, que foi muito gostoso, e a gente pôde receber de uma porção lá no retiro. Muitos voltaram transformados de lá, inclusive eu, pelas palavras e pelo mover do Espírito através do louvor. E uma semana depois a gente teve o evento do hambúrguer, que foi animal para mim. A gente pôde vender mais de 1.600 hambúrgueres, e glória a Deus por isso. Isso tudo para arrecadar dinheiro para os nossos irmãos lá na África. Vamos construir um templo de adoração ao Senhor lá. Hoje os nossos irmãos eles estão se reunindo debaixo de uma árvore lá, e eles vão passar a ter um templo para cultuar o Senhor num lugar confortável, com cadeiras. E lá também será dado aulas para algumas crianças, é isso, não é? E essas aulas serão ministradas, as crianças vão aprender a ler através da Bíblia. Isso é fantástico. E na semana passada a gente foi também naquele evento lá em Jaraguá do Sul, que foi o Acústico de Jaraguá, da igreja CBVN. E foi muito legal também poder estar com os nossos irmãos lá. A gente que tem uma aliança com aquela igreja, o pastor Darcy, e foi bem bacana estar também. Mas o gostoso é a gente estar na nossa casa, não é? Eu acho, pelo menos. Eu amo estar aqui. Eu amo estar aqui em cima louvando e adorando o Senhor. Eu amo estar aí embaixo adorando o Senhor também. Eu amo adorar o Senhor, independente de onde eu esteja, independente do que eu esteja fazendo. Eu tento colocar os meus pensamentos nele o tempo todo. E isso é uma vida de adoração. Deus tem me levado, e eu quero falar um pouco com vocês hoje a respeito disso, a um processo de transformação em algumas áreas da minha vida, né? Um processo de transformação na adoração que eu presto a Ele, na oração que eu faço a Ele, na minha vida de fé, na ousadia de falar do amor dEle e de viver o Evangelho verdadeiro. Eu tenho sido encorajado e eu tenho sofrido um processo de transformação na questão do arrependimento também, do amor ao próximo. O Senhor tem chacoalhado a minha vida em algumas áreas.
E eu tenho entendido que isso tudo, esse processo de transformação, se deve a uma vida de adoração. Uma vida de adoração nos leva a uma vida de transformação. Semana passada o pastor no domingo trouxe uma palavra e ele falou, ele disse uma frase que me impactou. Foi uma frase muito legal, eu nunca tinha pensado dessa forma. Ele disse: cada vez que temos uma experiência de adoração, nós estamos espiando a terra prometida. E o que é a terra prometida para o crente, para nós? É o céu. É o estar do lado do Senhor. Isso é a terra prometida para a gente. Em Efésios 1:4 diz assim: porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ele nos escolheu nele antes da criação do mundo. O que isso quer dizer? Que a gente está numa forma material aqui, mas a gente já tem planos no Senhor, antes da criação dessa terra, desse mundo, desse universo. O Senhor já nos criou, Ele já traçou uma história para a gente antes da criação dessa terra. E tem outro texto na palavra que fala que nós somos peregrinos nessa terra. E eu pergunto, qual que é a condição para ser um peregrino? A condição para ser um peregrino é não estar no seu lugar de origem. Amém? Não estar no seu lugar de origem. Então nós somos peregrinos, buscando toda a transformação em Cristo, para um dia voltar ao nosso lugar de origem, que é ao lado de Deus. Amém? Isso só me leva a pensar que o céu não é o nosso destino, e sim a nossa origem. O lado do Senhor é onde a gente sempre deveria de estar. Ele nos criou Ele já nos formou nele antes da criação desse mundo. Então, uma vida de adoração é entender que nós devemos de fazer o que agrada o coração de Deus, mesmo que isso saia da nossa vontade. Amém? Mesmo que isso saia da nossa vontade. Cada vez que nós deixamos de fofocar, de fazer intrigas por picuinha, ou seja relevante o motivo também, a gente não deve de buscar fazer intriga. Cada vez que a gente deixa de invejar, de falar palavrões, de pensar mal do nosso próximo, ou melhor, cada vez que a gente passa a orar por alguém, a nos debruçarmos na palavra, cada vez que nós decidimos amar quem nós temos dificuldades de amar, cada vez que nós ofertamos na vida de alguém, cada vez que nós desprendemos de algo nosso para abençoar a vida de alguém, cada vez que nós desprendemos de tempo por alguém, o tempo nosso que às vezes é tão precioso, cada vez que nós fazemos essas coisas para agradar ao Senhor, nós estamos o adorando. Está fazendo sentido? Cada vez que nós fazemos essas coisas em adoração, estamos espiando a terra prometida, como o pastor disse na semana passada. Cada vez que fazemos essas coisas em adoração, nós estamos sendo transformados à imagem e semelhança do nosso Pai. E é isso que deve estar ardendo no nosso coração. É isso que deve de queimar dentro de nós. A adoração leva à transformação de vida. John Piper, ele tem, eu acho que eu até já compartilhei aqui, mas ele falou uma vez o seguinte: imagine que você está caminhando na rua, e caminhando na rua vem um caminhão em sua direção, um caminhão cheio de toras. Então o caminhão está pesado a 100 km por hora, e esse caminhão se choca com você, esse caminhão bate em você, te atropela. Se você não morrer, a tua vida vai ser transformada. Você vai ficar acamado, possivelmente você não vai andar, possivelmente você vai perder o braço, pernas, possivelmente você vai ter alguma sequela, alguma consequência desse atropelamento. A tua vida vai transformar.
Então, John Piper fala assim: pois é, Jesus ele é muito maior que um caminhão cheio de toras a 100 km por hora. Então é impossível que a gente tenha um encontro com Jesus, que ele venha, que a gente se aproxima dele, que a gente tenha um encontro com ele e a nossa vida não seja transformada. É impossível que isso aconteça. Se a gente tem esse encontro verdadeiro com ele. O problema é que a gente não quer fazer aquilo que não nos agrada. A adoração ela é muito mais profunda que apenas lágrimas de arrependimento. Ela é a vontade de Deus praticada através das nossas vidas. A adoração nos leva à transformação. Quantos assistiam Digimon? Lembra desse desenho? Era legal, né? Aí os Digimon, eles saíam dos ovinhos deles ali, né? Aquele mundo paralelo, eletrônico. E acho que as meninas não assistiam, né? Vocês assistiam as Panteras, provavelmente, né? As meninas super poderosas, E os Digimons, chegava uma etapa da caminhada deles ali com o dono deles, em que eles passavam por um processo de evolução e eles digivoluíam. E quando eles digivoluíam, eles mudavam por completo. Eles mudavam até a pompa deles assim. E o dono desses Digimons que evoluíam, eles olhavam e falavam assim: meu, eu tô conversando com você, você era diferente, você brincava comigo, agora você tá diferente? Pois é, eu digivoluí. A adoração faz isso com a gente. Ela muda o nosso estado de espírito. Ora a gente fazia uma coisa, agora a gente já não faz mais, porque a gente entende que isso não agrada ao Senhor. Porque a gente entende que se deixar de fazer certas coisas, a nossa intimidade, a nossa vida com o Senhor, ela vai ser mais próxima, mais íntima, mais gostosa, sabe? Como é que é a transformação, essa transformação com o Senhor, ela acontece? Ela acontece através do reconhecimento de que existe uma necessidade de aperfeiçoamento em alguma coisa. Ou existe algo que precisa mudar. A gente entende que a gente precisa mudar e a gente se move para que essa transformação aconteça. Eu tive uma infância... e parte da minha adolescência um pouco difícil dentro da minha casa. Eu tive um pai que sofria com problemas com álcool. Ele era alcoólatra. E o que acontece? O meu pai, diariamente existiam brigas dentro da minha casa. E eu sempre cresci vendo meu pai brigando com a minha mãe, brigando comigo e com a minha irmã, e a gente nunca teve um relacionamento, assim, eu sempre amei o meu pai. Meu pai, ele acabou falecendo no ano passado, né? Mas o meu pai, eu sempre amei ele foi meu pai. Mas ele tinha esse problema. Até que chegou um certo momento da vida dele que ele viu que ele precisava mudar. E o que ele fez? Ele resolveu parar de beber. E por que ele fez isso? Porque ele entendeu que a família dele estava sendo destruída. Então, ele olhou para a família dele sendo destruída, ele olhou para a própria vida dele sendo destruída, e ele falou: eu vou tomar uma decisão e eu vou parar de beber. Ele sentou na cama da minha mãe, me chamou para conversar e ele falou: Felipe, eu tenho um sério problema com álcool. E eu estou disposto a vencer isso. Então, a partir de hoje, eu não vou mais colocar uma gota de álcool na minha boca. E eu vou procurar ajuda. E eu vou procurar um médico que possa me ajudar com isso. E se precisar, eu vou me sujeitar até mesmo ir para uma clínica de reabilitação. E eu fiquei chocado com aquilo. Porque eu não esperava, né? Eu não esperava que meu pai fosse tomar essa decisão. E ele conseguiu. Graças ao bom Deus, ele não precisou ir para uma clínica de reabilitação. Ele conseguiu sozinho. E o que acontece? A nossa casa se transformou.
o meu relacionamento com ele se transformou. O relacionamento dele com a minha mãe se transformou. Tudo se transformou lá em casa. Eu passei de ter, às vezes, muitas vezes, raiva do meu pai, eu passei a ter admiração por ele. Eu passei a olhar para ele e me orgulhar dele. Tudo isso por quê? Porque ele decidiu fazer uma coisa que estava nos afastando um do outro. Então, a transformação, ela acontece sobre o reconhecimento de que existe a necessidade de aperfeiçoamento ou de mudança em alguma coisa. O encontro com Jesus, ele gera transformação? É uma regra isso? Infelizmente não. Infelizmente não. E muitas vezes a culpa é nossa, porque ele quer que haja transformação. Judas andou o tempo todo com Jesus, e ele não se permitiu uma transformação. Quanto mais conhecemos a Deus, mais nós somos transformados, mais transformados a gente se permite ser. Quanto mais nós adoramos ao Senhor, quanto mais conhecemos Ele, mais nós somos transformados, Se andamos acomodados, né, nessa transformação, a gente sabe o que a gente precisa mudar. A gente sabe as raízes que existem dentro da gente que afasta a gente do Senhor. Eu sei. E eu estou lutando. Quando eu falei ali em cima, aquelas coisas que o Senhor está trabalhando em mim, é porque eu estou lutando contra mim mesmo, porque eu sei que isso vai me beneficiar na presença dEle. Vai me beneficiar no meu relacionamento com o Senhor. A conversão, ela é uma mudança, é como se fosse uma mudança de ideia. A gente está falando de transformação. A conversão, ela é realmente uma conversão, né? Então assim, você está andando por um caminho e você vê que esse caminho não é o correto e você olha assim, não, esse caminho não vai me levar a nada, então eu vou converter esse caminho a um caminho que eu sei que é o correto. Isso é a conversão. É uma conversão de ideia, de pensamento, é uma conversão de caminhos, como se da esquerda para a direita. E a transformação é a mudança do estilo de vida que a conversão deveria nos causar. Então, uma conversão gera várias outras conversões dentro de nós. São áreas que a gente vai convertendo com o passar da caminhada, e essas áreas vão transformando a nossa vida. E o que impede a gente de, muitas vezes, eu trouxe alguns exemplos aqui, de coisas que impedem a transformação acontecer em nós. É o orgulho, a acomodação, a preguiça, a timidez, o medo, a vergonha. Muitos foram aqueles que se encontraram com Jesus fisicamente, mas nem todos se permitiram uma mudança por completo. A gente vê isso com o jovem rico, lá em Lucas 18, do versículo 18 ao 30. O jovem rico, ele chegou para Jesus e falou assim: Jesus, eu já tenho feito tudo que você manda. Tudo que você fala para fazer, eu faço. Eu abençoo, eu amo ao próximo, eu trato bem aos que estão à minha volta, eu não peco, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Eu sou o cara, eu sou perfeito. O que falta ainda? E Jesus respondeu para ele: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e me siga. Mas ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque ele tinha muita riqueza. Ou seja, ele viu onde o bicho pegou dentro dele, onde ele precisava se transformar mesmo. Ele falou: eu não estou disposto a me transformar assim. Prefiro caminhar longe. Preciso me afastar desse Jesus, porque a mudança vai ser muito radical. O Senhor, Ele quer gerar uma transformação em mim. Existem várias, mas uma delas é em relação à comida. Gente, eu não gosto de dividir comida.
não gosto de dividir comida. Pensa uma coisa que eu peço um lanche, um almoço para mim, e me pedem assim, deixa eu experimentar a tua carne. Eu já olho assim de canto e falo, tá bom, eu deixo. A minha esposa, às vezes, eu compro, sei lá, vamos supor aí, um pastel. Tô comendo meu pastel ali, pergunto, amor, você quer um pedaço? Mas lá no fundo eu tô falando, você não vai querer, né? Aí ela fala o pior de tudo, assim, ao invés dela, não, eu quero experimentar, me dá essa pontinha aqui. Ela fala, come e deixa o restinho pra mim. Meu irmão, aí pega, o restinho é o melhor. Eu gosto de assim, ó, ir comendo as bordinhas e deixando só o recheio. Aí, com essas coisas, ela faz com que eu mude toda a configuração da forma que eu vou comer ali o meu pastel. Mas, brincadeiras à parte, o Senhor quer gerar essas transformações na gente. Eu preciso ser transformado nisso, isso é egoísmo. Existe uma transformação muito radical na Bíblia, mas muito radical. E é sobre essa que eu quero falar um pouco essa noite, que é a vida de Paulo. Lá no capítulo 8 de Atos, vocês podem abrir? Olha só como era a vida de Paulo antes. Atos 8 começa assim. Olha só como começa Atos 8. E Saulo, que é Paulo, aprovou a morte de Estevão. Que cara, gente boa. Já começa assim. Aí continua falando, naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição. E todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão, que Paulo tinha aprovado a morte ali, e choraram muito por causa da sua morte. Porém, Saulo, vulgo Paulo, se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava os homens e as mulheres e jogava todos na cadeia. Em Filipenses, Paulo, ele mais ou menos relata como ele era antes da conversão dele. A carta para os Filipenses. Ele fala assim: circuncidado ao 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, que é a mesma tribo de Davi, hebreu, filho de hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Tipo assim, não tinha conversa com ele. Ele era irrepreensível. Era sim, a palavra diz isso, a Bíblia diz isso, então nós vamos matar os caras sim, porque é isso que a gente tem que fazer. Irrepreensível. Quanto ao zelo da lei, ele era perseguidor da igreja. Faca na caveira, bicho bruto, cara, é. Eu imagino Paulo hoje, né? Paulo hoje, antes da conversão, mas falando de Jesus. Eu viajo, eu sei, mas imagina comigo. Paulo chega, antes da conversão, mas falando de Jesus, se é possível isso. Tem um minutinho para falar da palavra do Senhor? Não? Então eu vou te matar. Quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Não? Então eu vou te matar. Cara, a faca na caveira. Eu tinha um amigo, esse amigo ele tinha um pai que era bicho bruto também. Uma vez, esse meu amigo tinha um cachorrinho, um pincher, um cachorrinho pequeno, e esse cachorrinho, ele acabou correndo atrás de umas galinhas do pai dele e matou uma galinha. O pai desse meu amigo ficou furioso, ele era desses caras brutos assim também. Ficou furioso, foi lá, matou o cachorro com um chute. De tão bicho bruto que o cara era. Eu fico imaginando Paulo, antes da conversão dele, a Bíblia fala que ele era bicho bruto assim. Atos 26, continua falando, né?
Paulo relatando mais ou menos como ele era antes da conversão. Quanto a mim, achei que eu deveria empregar todos os meios para combater o nome de Jesus o Nazareno. Foi o que eu fiz em Jerusalém. Encontrei um grande número de santos, tendo recebido a autorização dos chefes e dos sacerdotes, e quando eram mortos, eu contribuía com o meu voto. Ou seja, ele ajudava a matar os santos, que eram os cristãos na época. Muitas vezes percorrendo todas as sinagogas, por meio de torturas, eu quis forçá-los a blasfemar. Ou seja, os caras, ele nem tinha como condenar os caras, mas ele torturava o pessoal para que eles blasfemassem, e assim ele tinha alguma coisa para conseguir condenar os caras. E no excesso do meu furor, eu cheguei até a perseguir lá em cidades estrangeiras. Ele era filho de comerciantes, ricos, ele era romano, ligado à seita farisaica, ensinado por Gamaliel, que era um grande rabino e zeloso defensor da Torá na época. Ele era fariseu e filho de fariseu. Ele estava enraizado nisso. Ele estava enraizado no que praticava. Em suas doutrinas ele estava enraizado. Sabe quando existem pessoas que têm algumas práticas e fazem isso porque os antepassados, os pais e os avós fazem, e não quer deixar de fazer essas coisas porque fala, não, isso é tradição da minha família. É assim que ele era, seguia uma tradição. Mas Paulo ele tem um encontro lá no capítulo 9, a partir do versículo 1, ele tem um encontro com Jesus. Ele estava continuando ali, continuava com a missão dele de perseguição aos cristãos. E na estrada lá de Damasco, ele acaba tendo ali, estava em cima de um cavalo, a palavra fala, e vem uma luz muito forte, e essa luz fala, Paulo, Saulo, Saulo. E ele fica apavorado, cai do cavalo, e essa luz fala, eu sou Jesus, porque aquele que você persegue. E daí Jesus fala, entra em Damasco, fica em algum lugar lá, que eu vou dar os próximos passos aí. Aí lá ainda no capítulo 9, no versículo 17, Paulo então, Jesus ele tinha falado com Ananias, acredito que a maioria aqui conhece essa história mais ou menos, mas para não me estender eu quero dar uma passagem aqui nisso aqui rápido. Mas Jesus ele fala com Ananias através de um sonho, uma visão, e fala, Ananias, vá para um lugar que lá você vai encontrar Saulo, e você vai orar com Saulo. E e Ananias fala, mas Jesus, Saulo é aquele que persegue os cristãos, ele tem matado todo mundo que ele vê na frente. Ele mesmo, mas vai lá porque eu fiz uma grande obra na vida dele. E no versículo 17 continua assim, então Ananias entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. Veja de novo, quando Paulo caiu do cavalo, ele perdeu a visão dele por 3 dias. No mesmo instante, umas coisas parecidas como escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado, depois comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Ok, aqui foi o encontro de Paulo, com Jesus. Ele teve encontro com Jesus, Jesus abriu os olhos dele quanto à perseguição que ele estava fazendo. E ali no versículo 19, existe a parte A e B do versículo. A parte A, que fala ali, depois ele, que é Saulo, comeu alguma coisa e ficou forte como antes. E continua, depois é a parte B agora. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco. Isso daí é 3 anos depois, essa parte B do versículo.
E lá em Gálatas 1, do 15 ao 8, fala aonde Jesus estava nesses 3 anos. Diz assim, mas Deus tô lendo bastante, mas a gente já vai chegar lá, tá bom? Tenham paciência comigo, irmãos. Gálatas 1, 15 ao 18 fala assim: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou para a sua graça, por sua graça. Paulo falando aqui. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Então Paulo fala, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato eu fui para a Arábia, eu fui para o deserto, e tornei a voltar a Damasco. Depois de 3 anos, voltei para Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, e estive com ele 15 dias. Ou seja, teve um espaço de tempo ali de 3 anos, da conversão de Paulo, até que ele começou a pregar, até que ele começou a espalhar as boas novas de Jesus Cristo. E nesse espaço de tempo aí de 3 anos, foi quando ele sofreu uma transformação na vida dele. Ele passou por um processo de transformação. Deus transformou Paulo aonde? No secreto. Ali quando ele passou esses 3 anos do deserto, foi quando ele passou por um tempo de transformação. Paulo sabia onde a transformação precisava acontecer na sua vida. Ele tinha o conhecimento das Escrituras, porque ele tinha sido ensinado por Gamaliel. Ele tinha o conhecimento das Escrituras. Agora, só faltava aplicar essas Escrituras na vida dele. Paulo tinha todo o conhecimento do Antigo Testamento. Agora, ele entendia que tudo apontava para Jesus. Todo aquele conhecimento que ele tinha estava apontando para a obra que Jesus veio fazer na terra. Ele sabia que nada o transformaria mais do que um tempo de retiro. Que foi aquele que ele teve no deserto. Olha só, Paulo ele era perseguidor, agora ele amava os que ele perseguia. Ele era acusador, mas agora ele defendia. Ele amaldiçoava, mas agora ele estava abençoando aqueles. Ele era orgulhoso e agora ele se constrangia. Ele era altivo e agora ele era modesto. Ele era egoísta e agora ele passou a ser generoso. Ele era arrogante, mas ele passou a ser humilde. Após a conversão, depois do tempo de conversão, a palavra fala lá em Coríntios, a primeira carta de Coríntios, ele começa se apresentando e ele fala: eu sou Paulo, apóstolo de Cristo, se intitulando apóstolo de Cristo. Ele mesmo se deu esse título, apóstolo de Cristo. Eu sou Paulo, apóstolo de Cristo. Assim, eu sou apóstolo de Cristo. Mas ele termina a carta já numa humildade. Ele fala, lá no capítulo 15, em algum lugar, ele fala que ele era o menor dos apóstolos e que ele nem deveria ser chamado de apóstolo, porque ele perseguiu os cristãos e a igreja antes de se converter. Ele reconheceu a sua pequenez. Aí eu pergunto, foi Deus que gerou essa transformação em Paulo? Foi. Deus gerou isso nele. Mas Deus impôs uma transformação nele? Não. Deus impôs a decisão de transformação para a vida dele? Não. Ele se retirou, ele meditou, ele tinha o conhecimento das coisas que ele precisava mudar, ele passou a mudar sozinho. Ele quis a transformação. Depois de 3 anos ele estava preparado, ele estava humilde, ele estava manso, não estava mais aquele cara faca na caveira. Tem um texto que Paulo fala
lá em Romanos 12, ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional. Apresentem os vossos corpos. Isso é um culto racional. Os corpos de vocês são como sacrifícios agradáveis a Deus. Então assim, não é na emoção que a gente faz as coisas. Eu ainda não estou sentindo de parar de mentir. Cara, é muito mais racional do que a gente pensa. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vos proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pela graça que me foi dada, digo a todos, aquele que está entre vós, digo a todo aquele que está entre vós, que não pense de si mais do que convém, mas dirija a sua atenção para pensar sabiamente, conforme a medida de fé que Deus dá a cada um. Transformai-vos pela renovação da mente. A metanoia, muita gente gosta dessa palavra, eu acho legal também. Conforme a caminhada que a gente tem com o Senhor nos exige mais. Ele vai revelando coisas que a gente precisa mudar. E eu quero chamar duas pessoas aqui. Eu vou escolher agora duas pessoas para dar um testemunho aqui. Uma delas, deixa eu ver quem que eu vou escolher. Pode ser o Eric. Duas pessoas que passaram por um processo de transformação da mente nos últimos tempos. E eu conversei, agora eu entreguei que eu conversei com você antes disso, né? Não escolhi agora, tá? Não fiquem preocupados. Ele vai contar um pouquinho do que ele está vivendo aí nos últimos dias. Amém? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eric, né? Acho que ele já falou, né? Putz, me deu uma fome agora, cara. Bom, eu sou nascido numa igreja cristã. Não, num lar cristão. E passei por momentos da minha vida assim que eu pude passar por uma transformação ali que foi feroz. E a base do meu testemunho está em Jeremias 17, 5 e 6. E diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade imortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier bem algum. Habitará nos lugares áridos dos desertos, numa terra salgada onde não vê ninguém. Bom, o que isso tem a ver com o meu testemunho? Há um tempo atrás, na igreja onde eu congregava, passou por uma turbulência, confusão, e onde muitas vezes eu me via envolvido nessa confusão. Então, me decepcionei muito com a igreja. E o que eu fiz? Me afastei. Morava sozinho, e eu precisava de uma coisa para me refugiar, e eu me refugiava na filosofia. Então, já imagino o que vai dar, né? Então, o que a filosofia me mostrava? O que a filosofia me ensinava? Que eu era o dono de mim mesmo. Eu comandava o meu pensamento, eu comandava a minha forma de viver, então o Deus da minha vida era eu mesmo. Isso não bastou, né? Tá, mas e agora? Precisava tampar o buraco que precisava ser tampado, né? Aí comecei para os vícios. Me afundei no cigarro, bebida, mas ainda não bastava, né? Então,
Aí comecei a conhecer as drogas. Primeiro eu fui pra maconha, né? Ficar doidão, né? Dar risada aí. Mas, e fome. Dá muita fome. Mas não bastou ainda. Começava de uma semana, uma vez por mês, uma vez por semana. Até que eu tinha um grupo de amigos que iam todo dia lá em casa. Gente, essa é a loucura, né? Porque aparece amigo de tudo em qualquer lugar. Quando você tá loucão. Então, isso a gente começava a usar todo dia, bebida e jogo e até que isso não bastou. Aí eu conheci cocaína. Também, mesma coisa. Uma vez por mês, uma vez por semana, até que todo dia. E nisso comecei a perceber que eu sempre fui um cara sempre alegrão, né? Dava risada. E começou a mudar o meu humor. Putz, trabalhava, o cara mais estressado da empresa. Afastei, assim como diz na palavra, né? Onde ninguém vive. Então eu me afastei de todo mundo. Porque ninguém queria ficar do lado de uma pessoa estressada, mal-humorada. Xingava todo mundo, xingava a máquina que não tinha nada a ver com a máquina da empresa lá, xingava. Aí teve um dia, e nisso eu fui morar com a minha mãe, né? Teve um tempo que fui morar com a minha mãe. E nesse tempo, teve um sábado. Minha mãe foi viajar, acordei, beleza, vou usar, né? Comecei a usar. De cedo, e bem loucão já, de noite já, e meia-noite, começou a dar um ataque de overdose. E primeira vez, acelerando o coração, eu nunca tinha passado por isso, fiquei desesperado. E nisso meu irmão estava comigo. Eu falei assim, vamos caminhar que eu preciso fazer essa energia, eu tô com, meu coração está querendo saltar do meu peito e vamos caminhar. Beleza, acalmou. Passou alguns minutos, mais um ataque. E nisso eu já desesperado, isso nunca vai acabar, tá louco? E daí eu comecei o meu pensamento a viajar, né? Só que nisso eu tive essa consciência de conversar com Deus. Assim, Deus, se a filosofia fala que o Senhor não existe, me prova que o Senhor existe. Então, e passando tudo isso, eu largo vício, eu largo amizades, largo tudo para voltar para os caminhos. E nisso, mais um ataque. E no terceiro ataque começou a atrofiar todos os meus nervos, meus músculos. E estava ficando assim já. Então, nisso, vamos caminhar mais um pouco. Então, acalmou de novo. Passou alguns minutos, mais um ataque. E nesse quarto ataque, eu já não respirava mais. Eu não conseguia puxar o ar, não conseguia. E isso nós no meio da rua, eu e meu irmão caminhando no meio da rua. Daí eu só me agarrei na placa e falei, cara, chama os bombeiros que minha hora chegou, eu não respiro. E só que ele falou assim, cara, se vão chamar os bombeiros, nós temos que estar em casa, o celular está em casa. Eu falei, putz, então vamos então. Isso eu caminhando tranquilo, conversando com ele, cara, olha o que eu fiz com a minha vida. Olha o que eu fiz com a nossa família. Toda destruição. E nisso eu fui conversando com ele. Estava mais calmo, o coração já estava voltando ao normal. Que bom que não precisou chamar o bombeiro, mas dormi preocupado, né? Alguma convulsão, alguma coisa assim, mas dormi tranquilo. No outro dia, conversei com a minha mãe, deu um fecha-pau, porque eu não consigo esconder as coisas. Eu chego e
falei para minha mãe, mãe, aconteceu isso, isso e isso. Ela me desossou ali. Então, ali eu pensei que ia ter um piripaque no coração ali, porque eu me estressei de uma forma. E a gente fechou o pau de uma forma que eu fiquei 2 semanas sem conversar com a minha mãe. E nisso, na outra semana, né, durante a semana eu fui, e sempre aquilo que eu conversei com Deus na minha cabeça, né? Eu falei, não, eu preciso de ajuda. E uma das transformações que eu tive foi a quebra de orgulho. Eu pude perceber, cara, eu sou ocupado de tudo que está acontecendo comigo e eu preciso de ajuda. Nunca tinha pedido ajuda para ninguém. Sempre ajudava no que eu podia, mas nunca pedi ajuda para ninguém. E nisso, conversei com o pastor da igreja, preciso de ajuda. Um dos que me ajudaram muito foi o Agmar. Preciso de ajuda. E agora? Beleza, agora preciso consertar o que está em casa, né? Mais uma quebra de orgulho. Mãe, fui eu que causei tudo isso. Me perdoa. E nisso, as coisas foram mudando. E uma coisa que eu sempre digo, a renovação, como o Felipe leu, eu gosto de ler numa outra versão, que diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Cara, se passou por isso, se está passando por isso, deixa Deus trabalhar na tua mente. Deixa Deus transformar a tua mente, porque o pecado começa onde? Na mente. É onde começou a minha destruição. E tudo que eu parecia que era bom, que era o barato ali, ficar dando risada, ficar achando que eu sou o dono do mundo, estava me levando para a morte. E é o que estava acontecendo. E no começo, quando eu voltei para os caminhos do Senhor, eu confesso, voltei com medo de morrer. Não, eu vou morrer a qualquer momento e se eu não ficar, eu vou morrer. Só que hoje, o medo que me causou no começo, eu não troco a presença de Deus por nada, porque antes eu não sentia a paz que eu sinto hoje, não sentia a alegria que eu sinto hoje. Amigos que eu tinha antes, cara, eu estou sozinho hoje. Os amigos que eu tinha antes desapareceram. E, cara, eu não troco nada pelo que eu estou vivendo hoje. E é isso. Baita de um testemunho de transformação. Vocês concordam? E a outra pessoa que eu quero chamar para contar um testemunho de transformação, a gente caminha um pouco mais de perto aí, e é recente também, é a nossa amiga, irmã, a Bru. Boa noite, gente. Quem aqui já me ouviu dar um testemunho em público? Já? Então, vocês estão ligados que eu tenho problema com o tempo, né? Mas a Anne me emprestou o celular dela e eu vou colocar um cronômetro aqui e eu não vou passar do tempo. Amém? Mas vai contar a partir de agora. Esse aí que eu falei até agora eu não estava contando, não. Então, vamos lá. Espera que desbloqueou aqui. Tô com a senha dela aqui, não sei, de cabeça.
Então vamos lá. Gente, eu queria falar para vocês um pouquinho nessa noite sobre o que o Senhor já fez e sobre o que Ele tem feito na minha vida nas últimas semanas. Para quem não me conhece, está me vendo hoje pela primeira vez, eu me chamo Bruna. Eu sou casada com o Israel, esse loirinho lindo ali. Nós somos casados há 7 anos e eu nasci em Florianópolis e ele nasceu em Blumenau. Em 2013, é que a gente veio para São Bento por conta do trabalho do Israel. Quero rapidamente contar um pouquinho da história da minha conversão para vocês. Eu, os meus pais e o meu irmão, a gente conheceu o Senhor em 2005. Na época, eu tinha 15 anos. Minha mãe sempre teve assim esse anseio por Deus. E a gente já tinha frequentado várias religiões diferentes, até que a gente conheceu o Deus verdadeiro, né? E aquilo para mim foi tudo muito diferente. Eu não estava entendendo direito o que estava acontecendo, não tinha muito discernimento, não tinha muita maturidade também. E, assim, desde criança eu sempre falei com Deus, sabe? Do meu jeito, né? Da forma como minha mãe me ensinou, e enfim. Mas não era da mesma forma como eu comecei a falar depois de aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. E amém. Fiquei assim durante 14 anos, levando uma vida cristã, que eu achava que agradava ao Senhor. As experiências que eu tinha, eu achava que estavam sendo as melhores que eu podia ter e que eu podia viver. Para quem não sabe, acho que a maioria sabe, mas esse ano, de maio até início de setembro, eu passei por alguns problemas de saúde. E quando eu falo de saúde, gente, não é só saúde física, é saúde emocional e espiritual também. E no meu processo aí de cura, o meu processo de cura, de libertação do medo e de transformação, que é o tema de hoje, eu tenho certeza que ele começou durante o retiro desse ano. Faz pouquinho tempo, né, gente? Não faz nem um mês ainda. Mas, como o Lipe falou, a gente caminha um pouco mais de perto, então, quando a gente tem intimidade com uma pessoa, a gente consegue ter uma real noção de quem ela é. E quando ela é transformada, a gente consegue também notar quem ela se tornou, né? Quem aqui foi no retiro? Quantas mãozinhas. Foi uma bênção, né? Foi muito bom. E, gente, o retiro para mim foi incrível. Incrível. Na verdade, falta até palavra para descrever e para definir o que o retiro foi, né? E lá, em todo o tempo de louvor, em todas as ministrações, eu fui tocada por Deus de uma maneira completamente diferente. E quando eu falo completamente diferente, é de uma forma como eu nunca tinha sido tocada antes. E meu marido me ajudou a escrever esse texto, para eu ser breve. Estou em 4 minutos. Estou indo bem. E ele colocou aqui, vou ler para vocês. E assim como Paulo, no caminho de Damasco, eu tive um verdadeiro encontro com o Senhor, com Jesus. E desde então, gente, os meus dias têm sido completamente diferentes. Não só dias. Quando eu falo dia e noite. Quando a gente está dormindo, a gente também está vivendo, então, né? Antes parecia que eu precisava sempre, ser impulsionada, sabe? Meu marido era uma das pessoas que mais me ajudava nisso. Ele era o mais interessado em me impulsionar.
E ele, com toda a graça, sabedoria e paciência, queria me levar a buscar mais ao Senhor, a servir, a me dedicar à palavra e à oração. Mas parecia, gente, que ele estava tipo correndo na minha frente. Eu não conseguia alcançar. Mas ele não queria me deixar para trás. Então ele ficava me puxando, sabe? E glória a Deus por isso. Porque com certeza ele foi muito usado pelo Senhor, né? Na minha vida nesse aspecto. E a partir do retiro, como eu disse para vocês, tudo tem sido diferente. Então, hoje eu sinto o Senhor falando comigo, sabe? Antes eu duvidava, eu não sabia se era coisa da minha cabeça ou se era o Senhor falando. E hoje eu sei quando é o Senhor falando. Eu tenho vontade de estar com Ele o tempo todo. E hoje eu entendo que eu estou com Ele o tempo todo. O Senhor está do meu lado, né? O Espírito Santo habita em mim. E eu posso conversar com o Senhor constantemente. E isso eu tenho feito e praticado. Eu tenho orado, não apenas por mim, pela minha família, mas pelas pessoas ao meu redor. E eu tenho aceitado desafios e aproveitado todas as oportunidades. Eu tenho feito orações em lugares que eu jamais teria coragem e ousadia de fazer. E tenho tido a oportunidade também de ministrar as pessoas com o amor de Cristo. E para finalizar, o que eu quero que vocês entendam... Ai, gente, meu nariz está escorrendo, acho que eu estou nervosa, estou com frio. É que nada disso que aconteceu foi pela força do meu braço, entende? Antes eu achava que eu conseguia fazer as coisas pela força do meu braço. Mas a verdade eu não conseguia, eu precisava ser puxada, né? E, claro, gente, a gente tem que se esforçar, né? A gente tem que orar, a gente tem que jejuar, a gente tem que ler a palavra. Mas quando ocorre uma transformação verdadeira, como a que tem ocorrido na minha vida, o Senhor, Ele se torna vivo e real. Amém? E tudo que eu mais quero é que todos vivam essa transformação verdadeira. E aí eu percebi que Deus, na verdade, Ele não esperava de mim a perfeição, sabe? Eu tenho problema com toque, tenho problema com querer tudo muito metodicamente, certinho, que tudo seja feito do jeito que eu acho que tem que ser. Sou uma pessoa meio controladora, mas a perfeição ela é impossível para nós. O único homem de carne que foi perfeito foi Jesus Cristo. Então, o Senhor, na verdade, Ele só queria o meu sim. Ele só queria que eu falasse: eis-me aqui, envia-me a mim. E eu falei isso no retiro. E o meu maior desejo, gente, de todo o coração, é que eu, todos vocês, e até os que não estão aqui, todas as pessoas do planeta, sejam cheias do Senhor todos os dias de suas vidas. Amém? Calma aí. Deixa eu ver a senha do celular da Anne. Eu quero comemorar, né, gente? Eu terminei. Quero ver em quanto tempo eu fiz. 9h30. Mas eu queria passar um vídeo. Me permite? Não faz que nem o pastor. Já vem tirar o microfone. Eu queria passar um vídeo. Já deixei lá contigo. Queria que vocês assistissem. Esse vídeo me tocou muito. E acredito que vai tocar muito a vida de vocês também. Amém?
é tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão. Mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que eu alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz da minha estrada, a doce companhia do meu coração. O ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança a cada novo amanhecer. O amor seguro que ninguém pode roubar, que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção, que minha vida só aponte esse nome, aponte a Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu. Pode ser Jesus, de tudo que eu vivi, de todos os amores, eu prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que eu alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Nada é melhor, não quero mais nada. Amém. Pai de novo. É isso aí, gente. É uma bênção ver a transformação na vida das pessoas. Ficou claro? Eu não sei, eu quero saber se ficou claro o que é ter uma transformação de vida para vocês. Ficou claro?
pouco, conseguir passar aquilo que o Senhor tem trabalhado em mim, tem falado comigo. A gente vai encerrar agora, eu quero ter um tempo, a gente vai tocar uma música e dar um tempo para todos refletir a respeito da onde estão caminhando. Um tempo de oração. Eu quero pedir também para os líderes virem aqui à frente, os líderes de em casa, e se sentir de vir e pedir oração por alguém, se fique à vontade também, pode vir Israel, Bruna para ajudar, a Anne, aí a Pamela também, os líderes de em casa podem vir para ajudar, David. E o que a gente, só para finalizar aqui, antes da gente ter esse tempo, quais são os passos para uma vida de transformação? Eu vejo um testemunho como o do Eric, da Bru. Eu pude conhecer o Eric, ter um pouco de contato com ele antes dessa transformação, disso que ele passou, do que ele viveu. Eu conheço a Bru há muito tempo, não há muito tempo, né, a vida inteira, mas a gente passa bastante tempo juntos, então é nítida a transformação em cada um. Eu tive um pouco de tempo contato com o Eric, como eu falei, e eu comentei com ele antes do culto. Falei, cara, essa transformação, esse processo que você passou, mudou você, o teu jeito de olhar está diferente, a forma que você conversa está diferente, isso é Deus. A Bru, ela não aceitaria talvez esses desafios de vir e testemunhar. Hoje eu vejo ela orando pelas pessoas, profetizando, com fé orando, sendo ousada. Ela vem e ela fala, meu amigo, eu estou percebendo isso de você, eu não sei se isso é de mim ou se isso está acontecendo mesmo. Eu falei, tá afiada aí? Eu falo, mas isso é se permitir ser mudado, se permitir ser transformado. Então, a gente vai conduzir uma música aqui agora, uma oração. Vai ter um tempo aqui, a gente já está bem apertado, mas quem sentir de que precisa ser transformado em alguma área, precisa ser mudado em algo, pode vir à frente e orar. Toma esse passo de fé, esse passo de vir até aqui à frente e sabe, mostrar essa humildade. Eu preciso ser mudado em alguma coisa. É impossível que nós não tenhamos algo que a gente precisa ser mudado. Então, a gente vai conduzir essa música, vocês fiquem à vontade, amém? Amém. Lá em Marcos 10, tem um cego que está sentado na rua e ele está pedindo esmola. E ele ouve então que era Jesus passando por ele. E quando ele ouve isso, ele começa a gritar o nome de Jesus, porque ele quer ter um encontro com ele. E a multidão tenta abafar esse grito, diz para ele parar de gritar, para ele parar de tentar. Ele continua, ele persiste. E então Jesus, ele ouve e ele volta e ele vem então em encontro com esse cego e ele diz: o que quer que eu faça? E esse cego, ele diz: mestre, eu quero ver. E então Jesus responde: vá, a sua fé o curou. Nessa noite, assim como a gente escutou todas essas transformações, e você pode provavelmente testemunhar da sua vida também, transformações que o Espírito Santo já fez. Essas transformações, elas acontecem quando a gente tem um encontro com o Senhor. Elas não são do nosso próprio braço, como a Bruna falou, mas elas têm o nosso intento. Elas têm o nosso querer, a nossa rendição. A gente abriu o culto hoje falando de rendição, de se entregar, de render os nossos sonhos, as nossas vontades, àquilo que é do Senhor para nós. E então é esse grito que
às vezes tenta ser abafado. As pessoas tentam abafar, o mundo tenta abafar, nossa vergonha tenta abafar, nossa incredulidade tenta abafar, nosso ego tenta abafar. O nosso ego tenta abafar muito esse grito. Então que hoje você possa dar esse grito desse cego, para que Jesus ouça, porque Ele quer ter esse encontro com você. Então eu quero convidar você que quer dar esse grito, para que o Senhor venha e pergunte: o que você quer que eu faça? E você passe a ver, e essa transformação comece a acontecer, porque ela vai acontecer à medida que você se entregar, que você permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Então eu quero convidar você para vir aqui, como o Felipe já pediu, que os líderes de em casa estejam aqui na frente agora, para que possam orar por você e que você seja ministrado por essa canção, por essas pessoas, pelo Senhor Jesus através da vida delas. Amém? Senhor, eu oro, Pai. Eu clamo, Deus, por transformação. Eu clamo, Pai, para que haja rendição. Eu clamo, Deus, para que a gente se entregue para aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Eu oro, Pai, por uma transformação genuína. Eu oro, Deus, por entrega, que a vergonha, Senhor, não nos impeça de dar esse grito de transformação, Pai. Nós queremos ver, Pai, trabalha em nós, em nome de Jesus.